Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40. Aproximou-se dele um leproso e rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. O tema da nossa mensagem é, presta atenção, a grande miséria diante do reino de Deus. Quando você lê o Evangelho de Marcos, Jesus está na sua jornada evangelística pelas regiões da Galileia. Ele está indo de cidade em cidade pregar o Evangelho. Ele está fazendo aquilo que ele veio fazer, a mensagem e o pregador, ou seja, Jesus é a própria mensagem e é o próprio pregador. E diante das circunstâncias aonde Jesus ele chega e aonde se ouve falar sobre Jesus e de tudo que Jesus tem feito e está fazendo, então a Bíblia diz aqui para a gente no Evangelho de Marcos que muitos vinham ter com ele. E aí nós temos um homem da Galileia que lemos aqui no capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 45, que a Bíblia não menciona o nome dele, mas esse fato narrado na Bíblia, ele é uma alusão, meus irmãos, além de ser um fato verídico, ele é uma alusão com as nossas vidas. A grande miséria diante do reino de Deus. Um belo dia na região da Galileia, um homem, um pai de família, marido, seus filhos, sua casa, seu emprego, sua comunhão, os seus relacionamentos. Um dia esse homem sentiu uma coceira. Um dia esse homem sentiu algo no seu corpo diferente. Começou a aparecer nele algumas manchas. E no tempo lá neotestamentário, o sacerdote, ele não somente era aquele que era responsável pelo templo, pela palavra, pelo sacrifício, como também ele era o agente sanitário. Eram os sacerdotes, os rabinos, que relatavam todas as doenças que apareciam no meio do povo. As doenças curáveis, que tinham tratamento, mas também apareciam aquelas que não tinham tratamento. E um belo dia esse homem teve que ir se consultar com o sacerdote. E o sacerdote olhou para ele, examinou bem o seu corpo, examinou bem as suas manchas, examinou bem a sua pele e deu o diagnóstico: é lepra. E aí o pai de família, o marido, o funcionário, aquele que frequentava a sinagoga, tem que vestir os trapos, abandonar a comunhão para viver num leprosário, numa caverna, num buraco, num lugar somente aonde poderiam viver leprosos. A lepra, ela é o simbolismo do pecado. E uma coisa que o pecado faz na nossa vida é tirar a comunhão. Perdeu a comunhão com a família, perdeu a comunhão com a sinagoga, perdeu de abraçar os filhos, perdeu de abraçar a esposa, perdeu todos os seus amigos. Ninguém podia e nem queria ficar perto dele.
é a grande miséria diante do reino de Deus. O pecado, da mesma maneira, ele faz isso com a gente. Tinha um tipo de lepra, que ela era uma lepra anestésica. A pessoa não sentia a pele. Ele podia sofrer um corte, ele podia sofrer ali tipo uma queimadura, e aquilo não surtia um efeito, uma dor, um grito. E aí então se descobria, ele cortou e não chorou, caiu água quente e não doeu, vamos levar para o sacerdote. Chegava lá, é lepra. O que o pecado faz com a gente, meus irmãos? O pecado, ele anestesia a nossa vida, e nós passamos a ficar insensíveis à palavra de Deus. O pecado já nos anestesiou, nós já nos adaptamos à nossa vida, o nosso cotidiano, aquilo que nós estamos acostumados a fazer, e nós não queremos sair então dessa situação. E um dia esse homem se encontrou nessa situação, leproso. Se tem uma grande miséria, é porque tem uma grande necessidade. E a Bíblia diz no versículo 40, aproximou-se dele um leproso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, capítulo 12. Números, capítulo 12, verso 9 e verso 10. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Míriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Míriam, e eis que estava leprosa. A Míriam ficou leprosa porque ela se levantou contra Moisés. Ela queria arrumar um enguiço com Moisés por causa da esposa de Moisés. Aí Deus falou, você está arrumando um enguiço com Moisés? Você tem certeza que você quer arrumar um enguiço com ele? Tem certeza? Ficou branca igual a neve, leprosa. Mas a misericórdia de Moisés em orar pela Míriam, e Deus então tratar com ela. Então a lepra, ela não é somente algo, meus irmãos, por causa do pecado. Nesse caso aqui é um caso, mas as doenças, as enfermidades que nós enfrentamos, nós não podemos julgar, isso aí está pagando. Não é nada disso não. Porque quando Jesus olhou para o cego de nascença, Jesus disse, os discípulos, quem foi que pecou? Jesus falou, não foi ele nem os pais, mas foi para que se manifestasse através dele a glória de Deus. Como nos ensina o apóstolo Paulo, toma cuidado com o julgamento. Míriam ficou leprosa, Geazi ficou leproso, o rei ficou leproso por causa do orgulho. E a lepra, ela é um símbolo do pecado na nossa vida. A lepra, meus irmãos, ela não atinge somente a pele, ela entra pela corrente sanguínea, ela atinge os ossos, ela atinge não somente o corpo, mas também a alma. E quando você lê a mesma passagem no Evangelho de Lucas, então Lucas tem um olho clínico, porque Lucas é o médico, e ele olha com o olho clínico e diz assim, o corpo dele já estava todo tomado de lepra. Uma pessoa leprosa, talvez ela conseguiria durar 20 anos, 30 anos no máximo, porque ia começando a apodrecer os dedos do pé, a boca, cair os dentes, parte do nariz. E o pecado, ele faz a mesma coisa, ele vai desfigurando a pessoa. E aí você, quando olha para a pessoa assim, você não reconhece mais quem que é. Já desfigurou totalmente. O pecado, ele desfigura a pessoa. A pessoa acaba perdendo até a identidade. O leproso era considerado um morto-vivo. Mas a Bíblia diz que esse leproso, ele estava já há algum tempo fora, isolado, no leprosário, vivendo longe de tudo e de todos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. O que o pecado faz? Deus entrega a pessoa a ele mesmo. Quando a Bíblia diz, meus irmãos, que os corações dos homens estavam endurecidos,
É porque Deus os entregou a si mesmo, às suas próprias paixões, os seus próprios desejos, aos seus próprios caminhos. E ele só vai encontrar uma coisa, nos seus desejos e no seu caminho: corrupção. Ele não vai encontrar outra coisa. Romanos capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nem sequer um. Não há quem tenha. Então, o que o pecado faz com uma pessoa? Tira a moralidade dela. Versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ele tira os sentidos da pessoa. Já fez a depravação do corpo, já tirou os seus sentidos, já tirou sua moralidade. Versículo 16 do capítulo 3. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Ou seja, é isso que o pecado faz. Só, meus irmãos, um lembrete: o pecado é pior do que a lepra, porque a lepra, ela atinge o corpo, e um leproso, ele pode se converter, o seu corpo pode se deteriorar, mas ele é salvo. O pecado, ele não somente deteriora o corpo, a pessoa perde a identidade de quem ele é, como ele também mata a alma. O pecado é muito pior. Só que aí, na alusão com a lepra, quando a gente se torna insensível à palavra de Deus, é porque nós já estamos nos adaptando. A palavra de Deus já não tem mais aquela importância que tinha. A palavra de Deus já não é tudo aquilo que era para ser. E o pecado, ele é o causador dessas coisas na nossa vida. É ele que vai trazendo. Capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. A lepra separava uma pessoa da comunhão, da comunidade, da sua família, da sua vida. O pecado faz a mesma coisa e faz pior. O pecado, ele é muito pior do que a lepra. Porque Paulo diz aos coríntios o quê? Um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. E aí Paulo vai mais longe. Ele diz assim: cuidado com aquele que se diz irmão, mas for profano, devasso, avarento. Toma cuidado, para você não se contaminar com ele. Você fica muito perto dele, você acaba pegando tudo isso que ele tem, porque a lepra é contagiosa. Hebreus capítulo 12, versículo 14, 15 e 16. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja uma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um respato vendeu o seu direito de primogenitura. Lepra pega. Se você viver atrelado com o pecado, você vai acabar sendo contaminado por ele. E aí vem aquilo que diz o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Se não houver uma intervenção divina na vida, se Deus não agir na nossa vida, uma intervenção, seja na lepra ou seja no pecado, Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ele é vida e vida eterna. Agora nós vamos falar de um grande desejo. Salmo 16, verso 1, 2 e verso 11. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há abundância de alegria, na tua destra delícias perpetuamente.
O salmista está fazendo uma declaração de que toda a sua confiança está em Deus, e que somente em Deus ele vai encontrar a abundância das alegrias na sua vida. E aí eu gostaria então que você retornasse lá em Marcos capítulo 1. O grande desejo de um homem. No leprosário tinha uma regra, ou várias. Qualquer instituição tem regra. Lá no seu trabalho tem regra? Igreja tem regra. Até no leprosário tem regra. Então o leproso tinha que sair lá e tinha a listinha de regra dele. Você não pode sair, você não pode ir onde você quer, você não pode conversar com ninguém. Quando alguém vir você de longe, você tem que gritar: ei, imundo! E aí esse homem, há muito tempo ali já no leprosário, quando Jesus está então na sua campanha evangelística, de alguma maneira, meus irmãos, o eco do evangelho chegou nesse lugar. Eu não sei como chegou lá, mas eu sei de uma coisa, que lá no leprosário, o eco do evangelho do reino de Deus chegou, lá nos miseráveis, na grande miséria. E aí esse homem, no meio de um monte de miserável, ele resolve uma coisa: aonde Jesus está? Na cidade. Na cidade leproso pode ir? Não. Então como é que eu vou fazer? Eu vou até Jesus. O leproso precisa reconhecer a sua miséria e a grande necessidade. E ele tinha um desejo sem nenhuma dúvida: eu vou ter com Jesus. Imagine quantas pessoas viu esse leproso. Imagine as multidões em volta de Jesus, onde Jesus passava, e esse homem foi ter com Jesus, e quantas pessoas fugiram dele, e quantas pessoas disseram: olha, tem um leproso ali, ó. Mas ele insistiu, e foi ter com Jesus. Versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. No evangelho de Marcos, abre a sua Bíblia, aliás, Mateus, Marcos nós já estamos, Mateus capítulo 8, Mateus 8, 1 e 2. Ora, descendo ele do monte, as grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, o que ele fez? Um leproso consegue adorar a Deus cheio de lepra. Um leproso sai do leprosário com um grande desejo: eu preciso chegar até Jesus, eu preciso chegar até aquele que é capaz de me limpar, eu preciso chegar diante desse meu Senhor e me ajoelhar diante dele e falar: Senhor, eu vim aqui para te adorar, não pelo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é. Eu estou aqui porque eu estou reconhecendo em toda a minha miséria que o Senhor é Deus. E a Bíblia diz no evangelho de Mateus que ele adorou a Jesus. Independente das circunstâncias, da enfermidade ou de tudo aquilo que ele já tinha sofrido, irmãos, não pensa só na carne, pensa na alma. Isso não atinge só o corpo, atinge a mente, o coração, a alma de uma pessoa. O tratamento contra o pecado não é só a favor do corpo, é pela alma também. A pessoa não está doente só por causa do pecado, ele está doente de alma. E a Bíblia diz que ele adorou, dizendo: Senhor, quando a gente vai falar com Deus nas nossas orações, a gente obriga Deus a fazer as coisas? E aí o leproso, todo cheio de lepra, lá há muitos anos: Senhor, se o Senhor quiser, quando vamos falar, nunca se esqueça, fale sobre misericórdia e não de direito. Tem gente que quer falar com Deus só sobre direito, ele não sabe nem com quem ele está conversando, se é que ele está conversando com Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Se o Senhor quiser, volte lá em Marcos capítulo 1, versículo 41 agora. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e antes de curar a lepra, Jesus faz o quê? Antes de curar a doença da carne,
Jesus tratou da primeira doença que está lá. Você já imaginou há quanto tempo aquele homem nunca mais tinha uma pessoa encostada nele? Aí Jesus vem, olha só, no Antigo Testamento, uma pessoa que tocava um morto, ele era considerado o quê? Imundo. Uma pessoa que relasse num leproso, ele era considerado imundo. Mas quando esse leproso chegou diante de Jesus, Jesus o tocou, colocou a mão nele. Ô filho, você já imaginou o que passou na cabeça desse homem? Rapaz, o que esse cara está fazendo? Ele vai ficar imundo. Ele vai ser considerado pelos outros um imundo. Quem viu Jesus tocando no leproso, olha, Jesus tocou no leproso. Mas ali era o puro que não fica imundo, o puro que purifica. E Jesus tocou, verso 41, e disse-lhe: se quiseres, o leproso. Jesus disse: eu quero. É por isso que você tem que entender aquilo que Paulo escreveu. O querer e o efetuar são da vontade de Deus. Se o Senhor quiser, eu quero, fica limpo. Tratou da alma, tratou do corpo, tratou da grande necessidade. Enquanto os muitos fugiram dele, quando ele chegou diante do reino de Deus, o reino de Deus não o rejeitou. Quando a grande miséria do pecado chega diante do reino de Deus, Isaías nos lembra: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando a grande miséria do pecado chega diante da cruz de Cristo, a Bíblia nos lembra: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, e o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A grande miséria diante do reino de Deus. E como isso, meus irmãos, é a nossa vida. Quando nós chegamos diante de Cristo, diante do Cristo, nós estávamos que nem um leproso. Ninguém quer chegar perto, ninguém quer ajudar, ninguém vai olhar para as suas necessidades. Mas o reino de Deus olha. Versículo 42. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra, ficou limpo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus olhou para ele, sentiu por ele uma compaixão, profundamente compadecido. Romanos capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do verso 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Esse é o aconselhamento de Paulo aos irmãos de Roma. O aconselhamento dessa profunda compaixão, esse compadecimento que Jesus teve do leproso e teve da nossa vida. Porque é somente Jesus, meus irmãos, para tocar na gente e nos salvar. Foi somente Jesus que nos tocou. Foi somente Ele que queria chegar perto do pecador, daquele que ninguém queria chegar perto. Não somente tratou da alma, mas também tratou do corpo. A palavra de Deus é uma bênção para as nossas vidas. Jesus o tocou, e Jesus então curou o mal da lepra. Vamos voltar lá em Marcos, capítulo 1, a partir do verso 43. Marcos 1, 43. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Aqui nos mostra, meus irmãos, algo assim bem interessante.
O que Jesus está nos dizendo, que um verdadeiro milagre, ele é sujeito a provas. Você vai lá no sacerdote, que é a autoridade sanitária, porque tem muito milagre por aí sendo feito, que ninguém... Jesus não. Jesus fez um milagre e falou, agora você vai lá no sacerdote, você dá a oferta, e aí você se mostra para ele, para realmente esse milagre ser um milagre testificado na sua vida, com testemunho. Não pode ser aquele milagre, né? Mostrado pelas reportagens das televisões. O camarada foi curado numa determinada igreja, pode ir que você está curado. Está curado, está curado. Passou 2 meses, a reportagem foi na casa do indivíduo. É aqui que mora o fulano de tal? Não, aqui é que morava. Mas por quê? Morreu. Mas o camarada tinha falado para ele que ele tinha sido curado. O milagre de Jesus, do reino de Deus diante da miséria, ele é testificado pelo testemunho. Por isso Jesus disse, olha, vai lá se apresentar ao sacerdote, para ele realmente dar o atestado para você voltar à comunhão da comunidade e da sua família. E foi isso que ele fez. Versículo de número 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a tal ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. É interessante isso, irmãos, porque Jesus dá uma ordem, não fala. Mas não era para ele não falar para o sacerdote, não era para ele falar para as pessoas, para as multidões. E aí quando você lembra do reino de Deus, da palavra do reino, Jesus dá qual ordem à igreja? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. E esse homem começou a falar sobre aquilo que tinha acontecido com ele. Não parece uma coisa boa, pastor? Não é uma coisa boa. Porque o intuito de Jesus e do reino de Deus não é só fazer milagre. O intuito do reino de Deus é salvação. O reino de Deus, quando você presta atenção na igreja de Atos dos Apóstolos, e as almas que iam se achegando à igreja, eles iam entrando na igreja para serem salvos. Os que iam se salvar. Igreja não é um aglomerado de pessoas. Estão lembrados de que Jesus, no sermão passado, ele não se ilude com um monte de gente? Quando uma pessoa vem para a igreja ouvir a palavra de Deus, espero que o primeiro intuito da vida dela, ou dele, seja para a salvação da sua alma. Porque se você não acertar o seu ponteiro com Deus, sua vida com Deus, se você não fizer como o leproso, e adorar a Jesus por quem Jesus é, Deus, Salvador, então vai continuar enfermo. O pecado já não faz mais assim, você já está insensível. Então para você, o mundo está uma beleza, as festas mundanas são uma beleza, sodomismo é uma beleza, não tem problema nenhum isso aí, tudo certo. A corrupção, a imoralidade, tudo certo. Mas o leproso foi ter com Jesus e o adorou. Adorou antes de ser curado. Jesus, ele operou muitos milagres. Jesus, ele fez muitas curas. Mas o que o Senhor Jesus quer mesmo curar na sua vida é essa doença que se chama pecado. Você precisa, de uma vez por todas, você precisa fazer como esse homem fez. Senhor, eu estou aqui com toda a minha miséria. Se o Senhor quiser, eu estou aqui. Ou você dá um basta no pecado, ou o pecado vai matar você. Ou você se prostra ao Salvador Jesus, se rende ao reino de Deus, ou o pecado vai acabar até com a sua identidade. E você, mais daqui uns tempos, não vai saber mais nem quem você é. Eu quero, disse Jesus, fica limpo. Curou o corpo e a alma. Esse homem voltou para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para a sua comunidade.
para a sua vida, porque em Deus há abundância de alegria, diz o salmista no Salmo 16, versículo 11, a abundância de alegria. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Salmo 37, 5.